Ó, família, acrescentando aqui, que eu tô concentrado aqui na aula 14, né, de hebraico, que eu devo publicar aí até amanhã, e aí eu tava concentrado aqui, acabei esquecendo de um outro ponto importante, que é justamente quando eu mencionei o Freud, né? O Freud, ele define toda a nossa psicologia, toda a nossa psiquiatria, principalmente, né? O tratamento psicanalítico, né? E a psiquiatria de diversas formas, principalmente na ênfase do medicamento, né? Então, Freud, ele usava, por exemplo, cocaína, né? Ele usava cocaína e ele achava que a cocaína tinha um efeito, né, sobre a mente em vários aspectos, né? E aí o que aconteceu? Baseado neste princípio ativo, né, foi que eles lançaram a Coca-Cola, né, que continha cocaína, e a indústria farmacêutica, né, criou a grande indústria, né, das drogas justamente para isso, né? Porque eles pegavam a coca pura, né? Assim como eles pegam a popola também do Afeganistão, né, que é a heroína, eles misturam lá em proporções diversas, eles já têm um histórico, né, de conhecimento nesse sentido, profundo nesse sentido, e criam os medicamentos. Então, na verdade, o que os medicamentos são formas de paliativo, né? Os fenômenos que estão em nós, as nossas dores físicas, as nossas perturbações psíquicas, todas são documentadas pelos melhores estudiosos como sendo de origem energética, como sendo disfuncionalidades energéticas, né? Então, se nós conseguirmos organizar nossa vibração energética, consequentemente nós vamos sentir menos desconforto, tanto físico quanto psíquico. E o que a indústria farmacêutica fez foi, ela pegou em cima do projeto iniciado por Freud e criou o que nós temos hoje como a indústria farmacêutica, né? Então, a maior parte das drogas que eles usam são drogas que vêm da natureza, né? São drogas psicotrópicas, como se dizem, né? Psicodélicas e assim por diante. São medicamentos que muitos deles são tirados aqui da Amazônia, a maior parte deles, né? Aqui do Peru, do Brasil, da Colômbia. A ayahuasca, por exemplo, é um deles, né? Que ela tem é um dos mais potentes, talvez, é o que tem a capacidade de tirar você literalmente do plano físico, e você vê e visualiza, vislumbra, participa, dialoga com o mundo espiritual. Você vê pessoas que já morreram, você vê seres de outras dimensões e assim por diante. Então, isso é a explicação do fenômeno, né? Segundo os antigos, a mais antiga a antropologia e tudo, enfim, a natureza fornece os meios para que nós atinjamos a nossa espiritualidade, né? Através do uso de ervas, né? Através do uso de chás específicos, através do uso de defumadores, de incenso, que eram comuns lá no tempo de Moisés. O sacerdote inalava aquilo e ele entrava em transe. Existem algumas ervas que têm o poder de levar ao transe. Uma delas é a caná, né? A caná é o quê? O que os romanos chamavam de cannabis. E a caná está dentro da Bíblia, para surpresa de muitas pessoas. Ela está dentro de Números, ela está dentro de Deuteronômio, e ela era parte do incenso que Moisés dizia que era mágico, que tinha que ser feito exatamente daquela forma que era descrita lá. Então a caná, os romanos botaram o nome de cannabis, né? Daí vem o nome cannabis, né? Vieram dos romanos, dos latins. Mas os babilônios, os cananeus, chamavam de caná. E ela era uma das ervas, né, que usava para fazer esse incenso poderoso, que o sacerdote inalava aquilo ali, respirava e entrava em transe, né? É uma mistura, não era só a caná, né? Era uma mistura de outros elementos, tinha acácia, tinha isso, tinha, né, aloés e tudo. Tinha uma certa mistura que eles faziam, numa proporção exata, que está descrito lá na Taná, e que fazia com que o sacerdote entrasse em transe e recebesse o espírito de profecia. E aí ele dizia exatamente o que ia acontecer. Então, é exatamente o mesmo modelo que existia em Delfos, lá na antiga Grécia. Então, o que esses homens conheciam era justamente o animismo, né? A ideia de que em toda a natureza você encontra proporções da consciência divina. E as ervas naturais são isso aí. Então, o homem veio, né? A indústria veio, pegou esse potencial natural, falsificou, né? Criou proporções tóxicas, né? Perigosas, e colocou isso no mercado para ganhar dinheiro, né? Tanto nas drogas, porque você vê que nos Estados Unidos eles não falam medicamento, né? Eles falam drugs,
Por quê? Porque eles sabem que são drogas, né? Ou seja, são drogas que vieram da natureza, mas que eles, né, com a mistura que eles fizeram lá, acabaram transformando nisso que a gente conhece hoje. Mas no fundo, o ponto de partida, a inspiração foi o Freud, né? Quando ele começou a aplicar proporções de cocaína para alguns pacientes em seus testes laboratoriais, para, né, tentar, vamos dizer assim, apaziguar alguns desconfortos, né? Então, basicamente, foi isso aí que eles fizeram. Eles pegaram, através do início da pesquisa dele, e já o Carl Jung não, né? Como eu mencionei, o Carl Jung seguia um procedimento diferente. Ele achou que o medicamento ele era um paliativo, ele não ia solucionar de fato nada, e que, na verdade, ele iria até bloquear ou falsificar o que o fenômeno de fato representa. Por exemplo, o que é a esquizofrenia, né? O que é a bipolaridade, né? A depressão e todas essas outras coisas. São nada mais do que fenômenos espirituais, são fenômenos diretamente relacionados à nossa alma, à nossa psique. Quando o esquizofrênico ouve vozes e instruções e assim por diante, ele está ouvindo aquilo do mundo espiritual, só que ele é incapaz de interpretar aquilo da forma correta e ele acaba agindo de forma equivocada. Mas são fenômenos reais, porque a pessoa sente aquilo, ele vê aquilo, ele não está inventando, né? E a nossa metodologia científica, infelizmente, não ajudou muito, ele piorou a situação, né? Você observa aí que a história da psiquiatria no século XIX é uma tragédia, né? Eles pegavam o paciente, colocavam em água gelada, torturava praticamente a pessoa, né? Fisicamente, né? Até levar a pessoa a completo desespero, a completa loucura. Então, na verdade, eles criaram muitos problemas psíquicos, eles criaram muitas pessoas loucas, né? Era uma fábrica de loucos, os hospitais psiquiátricos, né? Porque eles recebiam um fundo do participativo do governo, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Então, alguns psiquiatras, né, ficaram milionários, bilionários, né? Pegando a primeira pessoa que eles achavam que poderia ser uma vítima. Você está com problema, pega ele. A família não podia fazer nada, ninguém podia fazer nada, amarrava a pessoa, dava choque elétrico, fazia isso, aplicava diversos tipos de experimento de droga, como os nazistas fizeram. Então a história começou desse jeito, infelizmente. Não começou muito bonita, não. E eu sou muito fã do Freud, do trabalho do Sigmund Freud em alguns aspectos, mas eu sou ainda mais fã ainda do Carl Jung, porque o Carl Jung, para mim, foi aquele que realmente percebeu que nós estamos diante aqui de um fenômeno espiritual, que nós temos que nos educar para tentar entender isso aí. Então ele não tinha, tanto que o Carl Jung não gera dinheiro, né? A indústria queria ganhar dinheiro, né? Queria vender, né? Ganhar dinheiro. E o Carl Jung você não vai conseguir ganhar dinheiro, porque o Carl Jung ia fazer o quê? Ia recomendar para você o uso de ervas, ia fazer hipnose, ia descobrir, ia falar com a tua alma. Quando você está em hipnose, não é você mais que está falando, é a tua alma que fala. E aí ele descobriu que tudo que está no subconsciente, o subconsciente não perde absolutamente nada. Nós estamos observando o mundo aqui, nós não estamos vendo tudo, o subconsciente está vendo detalhes da natureza que a gente não sabe. E isso tudo fica registrado lá dentro. Tanto que quando a pessoa está em hipnose, ele consegue dizer coisas que no estado consciente ele jamais conseguiria lembrar. Então ele quis dizer, ele provou com isso que nós temos sim uma super memória, uma super mente que está oculta aí no limiar, né, do consciente e do inconsciente, que tem a cortina, né, que está no meio, que é o subconsciente. Ele é o filtro, assim como Moisés fez de forma tão bem elaborada através do tabernáculo, né? O tabernáculo de Moisés, como nós sabemos, como nós tem alguns vídeos que eu já fiz, vamos explorar até um pouco mais disso. Tem o consciente, que é o santo, né? Aí vem a cortina do meio, que é o subconsciente, que é a tela que filtra, e atrás está o quê? O Santíssimo, Hakodesh, Hakodashim, né? Kodesh e Hakodashim. Então o Hakodashim é nada mais do que o quê? O inconsciente. É onde está toda a potencialidade nossa, né? Oculta, não desvelada, mas velada. Então, quer dizer, é isso tudo que nós temos que pensar. Quando o MacGregor ele lançou a Cabala Desnudata, né, que ele usou o termo em latim, a Cabala revelada, ou a Cabala desnudada, ele abordou esse aspecto aí, de que a Cabala está se referindo diretamente, né, ao antitípico, vamos dizer assim, que ele chamou, né? O antitípico é o quê? É os fenômenos que estão na nossa mente, que representavam o típico, que é aquele tabernáculo físico construído de ouro, né, de cortinas, com desenhos geométricos e assim por diante, com os querumbins, né, que representavam os dois hemisférios da nossa mente, do cérebro. Então aquilo ali é tudo uma alegoria, tudo uma linguagem absolutamente fantástica
e que infelizmente as pessoas estão interpretando literalmente para o seu próprio desapontamento, né? Então, o estudo da Cabala, a gente vai estudar muito sobre isso aí agora. Eu vou fazer em forma de lives, a Cabala e a linguagem dos ramos. Nós vamos fazer um estudo tomando por consideração o testemunho aí, a obra do Gerson Scholem, que é para mim o maior historiador da Cabala, e baseado na obra dele e da obra de outros contribuintes também, nós vamos analisar aí profundamente a história da Cabala como nunca antes. Vamos entrar bem profundo mesmo nesse tema, todas as escolas que existiram, inclusive a escola de Gaon, né, no quarto século mais ou menos, que desenvolveu aí algumas coisas na gemátria, na numerologia, né, dos nomes e assim por diante. A gente vai entrar aí profundo nesse tema aí, porque é o que eu digo, não basta a gente fornecer respostas simplistas, né? Se alguém me faz uma pergunta, eu vou tentar abordar aquele assunto no máximo possível que eu puder, porque se eu posso apresentar um conceito que é um conceito insuficiente sobre aquela coisa, sobre aquele tema, e aquele tema envolve muito mais elementos, e eu vou passar uma visão simplística daquilo. E aí isso não vai atribuir conhecimento a ninguém. Então eu sempre prefiro fazer assim, eu prefiro fazer uma pauta, uma apresentação, e em cima daquela apresentação, então, nós desenvolvemos nosso conhecimento, porque senão a gente acaba dando respostas simplistas, e esse tema que nós estamos estudando não tem absolutamente nada de simplista. A Cabala é extremamente complexa. Então nós temos que, né, pegar esse hábito aí de citações, de referências e assim por diante, a fim de fazer uma cobertura total do assunto, mas na verdade está tudo conectado, né? Só isso aí, só esse acréscimo aí que eu tinha esquecido. Um abração.